Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos retornando mais uma vez e desta feita para encerrarmos, a matéria com a 10ª aula e nós estaremos estudando desta feita a Epístola de Judas, tá? A Epístola de Judas, que é a última dentro desse contexto que nós estamos analisando, tá? Então, basicamente, nós vamos estar abordando esses tópicos, para nossa compreensão mais ampla, tá? Está dividido aí nesses textos. E então nós vamos já iniciar aqui no primeiro texto, que trabalha com a introdução e esboço da epístola. A ideia aqui que nós temos, que o consenso geral da tradição é que Judas é um dos meio-irmãos de Jesus Cristo, ou seja, ele é filho de José e Maria, assim como Tiago, José e Simão o era, tá? Jesus era irmão só por parte de Maria, tendo em vista o milagre da encarnação. Outra referência que carece de atenção aqui é identificar que que ele é irmão de Tiago, tá? E não o Tiago o apóstolo, tá? É o Tiago que é irmão do Senhor Jesus, tá? Daí nós vamos ver que a nossa lição, ela também vai estar esboçada em duas partes distintas, tá? Em dois tópicos distintos. O tema é batalhar pela fé. Por que batalhar pela fé e como batalhar pela fé, tá? Então é uma epístola que também só tem um capítulo, tá? E com 25 versículos. Então nós vamos fazer aí análise dentro destas prerrogativas aqui, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos levar ou ter em vista aqui é que Judas, o irmão do Senhor, ao escrever essa epístola aqui, tá, destaca aqui algumas questões, tá? Vejam só aqui nesse slide. Então, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e guardados em Cristo Jesus, tá? Então você tem um destaque aqui que demonstra que ele era parente de Jesus. Essas duas referências aqui, uma de Mateus, outra de Marcos. E a ideia que se tem é que ele escreveu esta epístola quando ele estava na itinerância. Ele era um evangelista itinerante, abridor de igreja, preparador de igrejas, assim por diante. E a palavra-chave que se destaca aqui, tá? Nós tomamos aí o versículo 4, o versículo 15 e o versículo 18. Você tem aí a palavra, o termo ímpios, tá? Aí aqui no 18, pessoas ímpias, tá? Então ele vai debater muito com essa questão de pessoas ímpias que tentavam introduzir dentro do contexto da igreja, tá? Então o propósito bem definido pelo escritor, ele vai dizer que ele sentiu-se obrigado, tá, a corresponder com eles ou com o público, exortando-os a batalhar, pela fé. E isso deveria ser de maneira diligente, tá? Pelaquela fé que uma vez por toda havia sido entregue aos crentes. Então nós temos aqui uma apresentação de uma advertência sobre falsos mestres na igreja, e o termo grego apresentado aqui, que é epagonizomai, acho que a pronúncia é essa mesma,
significa lutar, combater, deriva-se de agon, que no original é lutar, lugar de reunião, onde ocorria as competições atléticas, tá? Então, quando você pega o desdobramento desse texto, tá, apontava para a agonia da luta dos contendedores, ou daqueles que competiam, as pessoas que se colocavam em competição eram inimigos, ou opositores, ou oponentes. E é exatamente nesse sentido que Judas ele chama a atenção para os falsos mestres, tá? Eles são inimigos, opositores, são pessoas que estão para contender, tá? Quanto à sã doutrina, Uma questão que nós precisamos ter em mente quando o manual ele vai citar aqui a questão dos apócrifos, nós precisamos ter em mente a seguinte questão, tá? São os 4 tipos de escritos que inclui os apócrifos, tá? Então você tinha lá dentro da literatura dos apócrifos 4 segmentos, que eram históricos, ficção religiosa, literatura sapiencial e ética e apocalíptica, tá? E aqui tem um breve resumo, tá? Os históricos, a coletânea inclui os livros de primeiro Macabeus e segundo Macabeus, tá? Que narrava ali os fatos históricos do combate em que os judeus tentaram se firmar como nação no período interbíblico. Ficção religiosa são livros que trazem lições de moralidade tocante à obediência da lei e resume também com exatidão aí alguns fatos históricos. Na literatura sapiencial e ética, ela traz ali alguns conceitos que vislumbram a teologia da imortalidade, entre outras que eles desenvolveram nesse período interbíblico. E a apocalíptica também, ela é parte principal desses escritos e pode ser dividida em 4 partes, que o simbolismo esotérico, os pessimistas, né, pela omissão divina, que esses pessimistas achavam que Deus havia os abandonado e eles tinham que resolver as suas próprias questões, os pseudônicos e os messiânicos, tá? Então, os falsos mestres, geralmente, eles lançavam mão desse tipo de escritos, desenvolviam os seus pensamentos nesse tipo de escritos para tentar contrapor a verdade do Evangelho, tá? Uma outra coisa que nós precisamos destacar aqui, que é uma semelhança literária, tá? Literária entre a epístola de Judas e a segunda epístola de Pedro, tá? É evidente, tá? Que parece que até textos foram colhidos, um colheu do outro, da ideia que se tem. É a mesma coisa quando você analisa os sinóticos, você tem lá o primeiro dos evangelhos escrito é Marcos, tá? E aí depois, tanto Mateus como Lucas, eles lançam mão de partes, tá? Dos escritos de Marcos, tá? Então essa é a ideia que se tem aqui também, tá? Então uma coisa que precisamos ter em mente quando analisamos, que tanto Judas como Pedro foram inspirados e acompanhados pelo Espírito Santo quanto aos cuidados da igreja, no tempo e no espaço, tá? No caso em tela, a orientação contra os falsos mestres, tá? Elas se destacam nesse sentido. Quando ele diz amados, quando empregava, falando de Judas, toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi que me senti obrigado. Ou seja, a ideia que se tem aqui é que o Espírito Santo
o compungiu a corresponder com aqueles crentes, exortando-os a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Então, o valor dessa epístola, ela tem um valor apologético muito grande, tá? Porque quando você analisa a questão da apologia, tá? A etimologia da palavra, tá? Quer dizer defesa, tá? Ou uma resposta de defesa a alguma acusação ou denúncia. E é exatamente nesse sentido que a fé cristã ela envolve ou desenvolve a verdade cristã, tá? Em muitos pontos tem partes que apresenta a defesa, tá? Então a advertência aqui é contra a incredulidade, a perversidade de homens ímpios que se proclamavam cristãos, mas que desvirtuavam, negavam a verdade divina. Eles negavam a verdade divina. Então, dentro desse diapasão aqui, o texto 2 apresenta, então, o desafio a batalhar pela fé. Tá? Então, o destaque, primeiramente, é para o caráter humilde de Judas, né? Ele se coloca como servo do Senhor, irmão de Tiago, tá? Ele não se impõe como irmão de Jesus Cristo, tá? Então o homem era um homem que reconhecia qual era a sua posição na igreja de Cristo, tá? Como servo de Jesus Cristo, ele demonstrou absoluta devoção e submissão amorosa ao Senhor Jesus Cristo, tá? É uma atitude aqui que vemos nele voluntária e motivada de amor e de profunda gratidão. Gratidão, tá? Então, veja só, que ele diz assim, eu sou um servo de Jesus Cristo, tá? Então, ele descreve qual era também a sua relação ou condição ou posição à vista da graça de Deus. Ele vai dizer que era chamados de Deus, amado em Deus e guardado em Jesus Cristo, tá? A gente percebe muito bem essa questão aqui, tá? Então, quando você analisa isso, vejam só nesse próximo slide aqui, nós temos basicamente essa questão que ele vai discutir, o que ele chama aqui de salvação comum, tá? E a salvação comum, ela é um ato da graça de Deus, ela é pela fé em Cristo. Daí você vai perceber aqui que dentro das prerrogativas da salvação tem o chamado, o ser amado e o ser guardado por Deus. Tá? Então, aquele que tem essas prerrogativas aqui, a graça, a misericórdia, a paz e o amor de Deus é multiplicado na pessoa. Então, dentro desse sentido, então aqui, é que ele vai exortar aqueles que já eram possuidor da salvação comum a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, santos aqui subentende aqueles que foram alvo da graça de Deus e sustentam a fé em Jesus, que são chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter bem esta ideia ou esta visão para a devida compreensão. Tá? Então, ele vai destacar aqui coisas que Deus dispensa a favor, que é a misericórdia, tá? Que é uma virtude divina, tá? Que não tinha como ser alcançados pela maravilhosa graça de Deus sem a misericórdia. Sem misericórdia não tem graça de Deus, e sem graça de Deus não há misericórdia de Deus, tá? Então, voltar para a nossa
condição miserável e de desgraça, tá? Então você tem aí as prerrogativas da salvação, tá? Então é por isso que vem a misericórdia, tá? Então nós devemos ter a compreensão que tudo que nós fazemos, que tudo que nós vivemos é por causa da misericórdia de Deus. O nosso estado, a nossa condição era de condenação eterna. Deus suspendeu esta condenação, tá? E em Cristo Jesus, tá? Pela graça, Ele nos declarou justificados, tá? Então, decorrente disto, nós temos paz. É a demonstração que nós somos justificados diante de Deus e o amor dá a ideia que nós temos condições de viver a plenitude da vida eterna que nós recebemos ou que nós possuímos, tá? Então, daí ele vai destacar aqui a fé, uma vez por todas, que foi dada aos santos, tá? Então, a ideia que ele vai estar desenvolvendo aqui, em primeiro lugar, é basicamente o quê? Fé, no contexto de João aqui, nós precisamos ver algumas questões. Primeiramente, ela equivale à totalidade da doutrina cristã, sem subtrações ou adições, como foi infalivelmente revelada nas obras dos autores da Bíblia, entre eles o Judas. Então, fé trata-se de um conjunto de verdades reveladas que inclui todas as doutrinas vitais do cristianismo, tá? Daí, quando vocês estiverem no médio, temos lá o conjunto das doutrinas sistemáticas. Você vai sistematizar, tem um conjunto de doutrinas que são fundamentais, entre elas soteriologia, a doutrina do homem, do pecado e assim por diante, tá? Então, uma vez por todas, tá? Apresenta aqui a revelação final, irrevogável e imutável que Deus deu na pessoa de Jesus Cristo e nas Escrituras, tá? Então, o ato de crer, tá? Porque fé, tá? Você tem a fé objetiva e a fé subjetiva, tá? Então, quando a pessoa crê de maneira subjetiva, que é fides qua creditur, que é a fé pela qual se crê, tá? E objetiva, fides quae creditur, a fé que é crida, tá? Então, eu tenho o conjunto de doutrinas, tá? Então, à medida que eu sou instruído, que eu sou discipulado, eu passo a crer. Assim, quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, nós cremos em Jesus, tá? Então, eu depositei a minha fé. Então, eu tenho ali uma questão objetiva e uma questão subjetiva da nossa fé, tá? Então, salvação comum, são todos, fazem parte de todos os membros, tá? E pela questão da fé ou do conjunto de doutrinas que uma vez por todas foi dada aos santos. Então, a ideia que se tinha aqui é que esses falsos mestres, esses ímpios, eles queriam descaracterizar a doutrina, tá? O evangelho de Jesus Cristo, tá? Então, Judas, ele justifica aqui a necessidade de abordar, tá, este assunto quanto que é de importância, né? Que era uma carta apologética, destacando aqui, tá, o perigo, o risco desses falsos mestres, tá? Então, a fé na abordagem de Judas, ela é subjetiva e objetiva, tá? É o que exercemos, subjetiva, detalhando um pouco aqui, é a que exercemos, é a nossa ortoga aos cuidados divinos, tá? Quando você pega Hebreus 11:1, né? Pela fé,
nós cremos, né? E depois você tem ali todos os personagens, pela fé, tá? É uma questão subjetiva. E na questão objetiva é aquilo que cremos, tá? É o nosso credo, ou o sistema do cristianismo, tá? Em termos práticos, é a fé cristã. Roger Walson, ele diz que sobre a fé cristã, quando declaramos qualquer pessoa afirmando ser cristã, ela tem que professar convicções para validar essa declaração. Ou seja, aquilo em que cremos é que vai validar a fé que professamos. Tá? Então, no contexto aqui, Judas ele está falando de fé objetiva, tá? Que é a soma da doutrina cristã contida na palavra de Deus, a ortodoxia, é a fé correta, é a fé com exatidão, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Então, os falsos mestres, eles eram uma ameaça à simplicidade e à pureza da fé cristã. Tá? Então, ele vai destacar a importância máxima dessa doutrina. Tá? Então, a fé cristã, ela é composta de doutrina, teologia e convicção. Tá? Então, eu preciso compreender a doutrina, ter o pensamento correto do que é doutrina e ter a convicção também correta acerca da mesma, tá? Então nós precisamos ter em mente bem isso. Então, quando nós analisamos essa questão da importância máxima da doutrina, então doutrina está ligada com fé, com convicção e teologia, tá? Doutrina é uma convicção, podemos dizer que é um produto. Convicção é o conhecimento mental de uma proposição ou um conjunto de proposições, tá? É a afirmação, a proposição aqui é a afirmação da verdade. O que Deus propôs em Cristo, eu aceito de acordo com o Evangelho. Tá? Então, teologia, por outro lado, é um processo de exames e reflexões que conduz à construção das doutrinas bíblicas. Tá? Então, como nós podemos definir a fé cristã? É a somatória das nossas convicções relacionadas com a crença em Deus, quando ouvimos a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mediante a fé em Cristo, pela obra do Espírito Santo, com base no discipulado autêntico, aceitamos a revelação divina, Jesus Cristo e a Bíblia infalível, que é a doutrina, com base na reflexão teológica que fazemos. Tá? Então vejam só a importância aqui, o papel dos dons ministeriais, tá? No aperfeiçoamento dos santos, e o papel dos falsos mestres era de depauperar a doutrina, ou de descaracterizar a doutrina. Tá? Então vejam só o cuidado que Judas ele tinha em alertar a igreja quanto a esses falsos mestres. Por outro lado, tá? O texto de número 3, ele vai apresentar aqui essa questão do batalhar diligentemente, tá? A definição do termo é lutar, combater, como nós já dissemos no início lá, que é epagonizomai, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, significa batalhar diligentemente. Tá? Então vem da raiz agon, que eu disse lá atrás, que era o lugar de reunião, local destinado onde havia as competições. Tá? Então é um embate. Tá? A teologia, hoje ela como lá, era um campo de embates teológicos, tá? De forma verbal aqui, tá? Uma agonia ou a luta, tá? E o que Judas ele faz aqui
traz uma exortação no sentido de contrapor de maneira correta aqueles que querem descaracterizar as convicções teológicas do crente quanto à sã doutrina. Eles querem o quê? Esgotar, abalar, empobrecer, exaurir, tá? Tornar pobre, né? Esgotar os recursos da fé. Os falsos mestres, eles trabalham nesse sentido. Então, a natureza desta batalha aqui, ela é carregada de luta, de perigo, de temor, de ansiedade, de angústias, tá? E é exatamente isso que ocorre. Então, existe aqui um exército espiritual exclusivamente treinado por Satanás, por trás desses falsos mestres, que tem a proposta de influenciar crentes a negar a fé. São essas pessoas que surgem no meio da igreja de maneira física, com a proposta de enfraquecer, de minar quanto às convicções cristãs, né? Ou a crença em que a igreja ela se baseia, tá? Então, é um exército de pessoas ímpias que batalham contra nós. O embate é com a finalidade de minar as nossas convicções, a crença firme que temos sobre o Evangelho, a certeza que temos baseada na revelação divina. E há um grande risco de se comprometer a fé com a corrupção da mente, que por sua vez corrompe a teologia e a doutrina, né? É interessante que o apóstolo Paulo ele faz um alerta muito grande quanto a esse conflito. Vejam só aqui nesse slide assim, alertas de Jesus Cristo quanto ao conflito contra a verdade, tá? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15:9. Acautelai-vos dos falsos mestres, pelos seus frutos os conhecereis. É aquele detector de mentiras que João colocou na terceira epístola. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, tá? Judas, tá? Que ele diz assim, me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-o a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O apóstolo Paulo também, ele trabalha nesse mesmo sentido, nesse mesmo objetivo, aonde ele vai dizer o seguinte, vejam só, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e aparte-se da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Tá? Então, um dos grandes alvos dos falsos mestres, primeiramente é o quê? É corromper a mente. Tá? Ele não quer chegar assim e já tirar a pessoa da igreja. Ele quer fazer o quê? Corromper a mente. Mente corrompida, tá? Entende teologia corrompida, subentende doutrina corrompida, fé corrompida e vida espiritual corrompida. É isso que Satanás quer. E aí nós temos também Pedro, ele faz essas mesmas abordagens, e como João, que nós analisamos, tá? E a ideia dessas pessoas é simplesmente o quê? Corromper a vida, como eu disse, tá? Começa pela mente, e aí você vai desvirtuar a maneira de pensar, a teologia que você faz, corrompe a doutrina, corrompe a sua fé e assim por diante, tá? Então, o método de Satanás visa desconstruir a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Se nós temos que preservar a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, a militância de Satanás é o quê? É desconstruir esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, né? É mais ou menos um exemplo que se tem aqui, né? É a briga que se tem de direita e esquerda nos partidos políticos, né? Mas eu só coloquei aqui para vocês terem uma noção como isso é ferrenho, tá? Como é ferrenho. E eles fazem o quê? A militância faz o quê? Um quer desconstruir as ideias do outro. É isso que Satanás ele quer fazer. É desconstruir o pensamento, a ideia formada que nós temos acerca da fé cristã. Aí depois nós continuamos um pouco ainda o caráter e o destino dos falsos mestres, tá? Existem aqui duas negações básicas, tá? O versículo 4 vai demonstrar que eles transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, tá? Então você tem aqui basicamente essa questão. Então certos indivíduos eles introduzem com dissimulação. Tais pessoas estão corrompidas quanto à fé, suas convicções, doutrina e teologia, razão pela qual são conscientes das suas dissimulações. Tá? Então vejam aqui, basicamente, esse quadro aqui está bem descaracterizado, e não sei se dá para vocês perceberem aqui que tem duas máscaras aqui, tá? E temos as palavras hipocrisia, ocultação, fingimento, mentira e fraude, tá? Então, basicamente, o falso mestre, ele vem com estas propostas, né? São pessoas dissimuladas, dissimulação de homens ímpios, tá? Então, eles precisam ser hipócritas, ocultar a mentira que eles têm, serem fingidos, mentirosos e fraudulentos, tá? E eles transtornam em libertinagem a graça de Deus. Por outro lado, eles negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo, tá? Então, basicamente, você tem a ideia dessas pessoas. Só uma perguntinha, deu para ver legal aqui? Muito bem. Tá, então vocês têm aqui a ideia da dissimulação desses falsos ímpios, tá? Então, o Salmo 1º, ele é muito bem, ele é claro, quando ele vai estar informando que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o ímpio aqui, ele é caracterizado por pessoa que não tem comunhão com Deus, uma pessoa carregada de inquietações e desassossego. O seu ser é maléfico, ele é pernicioso, ele é uma pessoa corrompida, mesmo assim arroga comunhão que não tem com Deus, tá? Então ele vai, de tabela, ter hábitos de pecar, tá? Atos que ofendem a Deus, tá? E são escarnecedores, é o ato de tentar ridicularizar e zombar de tudo aquilo que é sagrado. Então, nessas advertências que ele apresenta aqui, quanto a essas pessoas, a partir do versículo 5, ele vai mostrar algumas questões dessas pessoas. Vejam só que ele diz assim, versículo 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já esteja ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o estado original,
mas abandonaram o seu próprio domicílio. Tá? Então, ele vai colocar aqui dois alertas, né? Os que não creem e os que abandonam o estado original. Então, ele pega aqui tanto Israel como os anjos, são dois grupos distintos, né? Israel sendo parte da redenção, estavam no deserto e acabaram pecando. E anjos que foram criados de maneira gloriosa diante de Deus, e uma parte deles abandonaram a sua própria habitação, demonstrando aqui duas questões que está em voga aqui: o pecado de insubordinação, tá? E a insubordinação é resultado de um coração perverso de incredulidade, ou seja, quando a pessoa ela deixa de crer e de acreditar em Deus, tá? Uma nova vai apresentar aí algumas referências nesse sentido. Depois ele vai fazer aqui uma análise também às cidades de Sodoma e Gomorra e outras cidades circunvizinhas, tá? Cidades circunvizinhas. Então ele vai mostrar que quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 13 e versículo 13, que os moradores de Sodoma, que a população de Sodoma, conforme a nova versão transformadora, diz assim: o povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Tá? Ezequiel 16:49, Sodoma cometia os pecados de orgulho, glotonaria, preguiça, enquanto os pobres e os necessitados sofriam. Tá? E quando você pega o versículo 7, diz assim: Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição com aqueles que, seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno. Então, os pecados de Sodoma são caracterizados, né, das cidades circunvizinhas: orgulho, glutonaria e preguiça. E dentro desse contexto aqui está toda a sorte de pecados, tá? Então, ele vai demonstrar aqui o caráter dessas pessoas, Nesse slide aqui, vejam só, são 6 características: rochas submersas, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, árvores em plena estação dos frutos, ondas bravias do mar e estrelas errantes. Então ele vai caracterizar aqui cada um deles, tá? As rochas submersas, assim, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos apacentam, tá? Tá, quando ele pega aqui na questão de pastores que a si mesmo apacentam, então você tem essa ideia aqui. Depois, nuvens sem água, impelidas pelo vento. Né? Não sei se vocês já viram, naquela época de muita estiagem, daí quando vocês vê aquelas nuvens, né? Agora vai chover, dá um trovão e nada, e sem água. É mais ou menos isso. Né? Não sei se vocês já viram nos dias de hoje pessoas que são desse jeito, nuvens sem água, né? Prometem tanto e pulam, esperneiam nos púlpitos, mas são impelidas pelo vento. Árvores em plena estação de frutos, desprovida, duplamente morta e desarraigadas. Tá? Na estação de produzir frutos, não tem nada para oferecer, a não ser mentira e erro. Tá? Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, tá? E muitas vezes esse tipo de pessoas, tá? Às vezes quando a gente
sabe da vida deles, é uma vida depravada, uma vida cheia de erros tremendos, tá? Estrelas errantes, né? Ou estrelas cadentes, né? Eu não sei, lá no interior, naquelas noites escuras, né? A gente via muito, né, aqueles meteoritos caindo, né, que a gente chama de estrelas cadentes, né? Brilham por poucos minutos, né? Para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, tá? Então, a ideia que nós temos é exatamente essa. E partindo aqui para nós, para o encerramento, nós precisamos analisar esse tipo de pessoas, tá? Ele vai caracterizar eles no versículo 11, dizendo assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Quando você pega esses personagens, vocês vão entender exatamente o que ele está querendo dizer. Mas ele vai dizer ainda nos versículos anteriores que esse tipo de pessoas são sonhadores ou que abandonam a verdadeira espiritualidade, que essas pessoas contaminam a carne, acabam se entregando às práticas da sensualidade, né? Sexo fora do casamento, exemplo de Sodoma e Gomorra, e rejeitam o governo, não se submetem às autoridades, assim como os anjos abandonaram o seu próprio domicílio, difamam as autoridades, ou seja, aquelas práticas de murmuração às autoridades eclesiásticas. É mais ou menos aquele personagem que o João ele destaca na sua terceira carta, tá? Então essas pessoas elas são caracterizadas como uma falsidade total, né? Como nós vimos lá no slide anterior, né? São pessoas que introduzem no nosso meio, se não forem discernido bem o espírito desses indivíduos, eles acabam enganando. Depois ele vai fazer aqui uma referência à profecia de Enoque contra os falsos mestres, tá? E é interessante aqui que Judas ele vai tomar aqui Enoque, e é uma citação que está nos apócrifos, mas é interessante nós, no livro de Enoque, né, que é um dos livros apócrifos, tá? Mas veja só o que a Bíblia fala acerca de Enoque, tá? Então, lá em Gênesis 5, de 18 a 24, e Crônicas 1 e 13, Lucas 3 e 37 e Hebreus 1 e 5, fala sobre Enoque. Tá? Então, nós temos a sua genealogia, realmente ele foi um personagem. Temos o testemunho acerca da sua fé, conduta e comunhão com Deus e o final glorioso que ele teve. Tá? Então, o Espírito Santo ele inspira Judas a escrever porque as palavras de Enoque tinham credibilidade. Tá? Então, quando você pega o texto de Gênesis capítulo 5, resta claro que aos 65 anos de idade, com o nascimento de Matusalém, algo extraordinário aconteceu na vida de Enoque e tudo indica que ele teve uma experiência pessoal com Deus e a partir daquele momento, aos 65 anos, depois que ele gerou Matusalém, ele passou a andar com Deus. E as demais experiências que nós temos é que culminou com o seu arrebatamento. Tá? São fatos que Moisés ele não descreve no livro de Gênesis. Entretanto, a citação de Judas quanto a Enoque fazia parte da tradição oral, consequentemente, né, do livro acreditado a ele, e o Espírito Santo então permitiu que tal citação entrasse no cânon sagrado. Ok? Então nós precisamos ter consciência disso. Tá? Então, novamente, nós temos referência à conduta desses homens que são dignos de juízos, tá? Pelo caráter ímpio e pela conduta imoral. A Bíblia chama eles de maus homens.
Aí ele vai lembrar, dizer que nós devemos lembrar das palavras dos apóstolos, tá? E lembrar das palavras dos apóstolos aqui é a formação do que eles receberam do Senhor Jesus Cristo, tá? E então ele vai concluir que essa batalha pela fé é a manutenção doutrinária contra as ameaças da apostasia, e nós não podemos perder de vista a doutrina da pureza, tá? Então, para que nós tenhamos a ideia desse batalhar pela fé que está devidamente colocado aqui, nós temos esse slide aqui, que ele vai dizer o seguinte, que os cristãos eles foram edificados sobre a fé, né? E eles deviam guardar os mandamentos, tá? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tá? Então você tem a ideia, edificando e guardando. Tá? Então, aquele que se edifica, ele ora. E aquele que guarda, ele tem esperança. Tá? Então, essa é a ideia que ele vai colocar aqui, que dentro dessas estratégias aqui, tá? Cuidado com as pessoas duvidosas, tá? As pessoas duvidosas, tá? Nós temos que procurar arrebatá-las do fogo. As pessoas, e com todo cuidado para a gente não se contaminar com elas. Ele disse bem claro aqui. E as pessoas pecadoras, tá? Nós devemos ser compassivos e anunciar o Evangelho e fazer tudo para restaurá-la, tá? E aí entra aí na doxologia final, aonde ele vai dizer que nós devemos guardar de tropeços e para estarmos prontos para sermos apresentados com exaltação e imaculados diante da glória de Deus. E esta é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Então, espero ter atendido aí a expectativa de vocês ao longo desta matéria, e a oração é que o Espírito Santo continue abençoando vocês, não desista, cumpra todo o vosso curso e com certeza vocês serão mais que abençoados em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.